Olá, meu nome é Fátima Holanda, eu sou psicóloga, atuei durante a minha vida como profissional executiva de empresas e também como consultora fazendo treinamento e assessment de executivos. Hoje a gente vai falar aqui como se tornar um profissional competente. É um tema bastante abrangente e que requer algumas colocações, algumas reflexões. Quando a gente fala em competência, o profissional competente, a gente se lembra da competência. Então, o que é competência? Competência a gente chama em área de gestão de pessoas como sendo a reunião de 3 aspectos: conhecimento, habilidade e atitude. Então, é uma sigla que carinhosamente a gente chama do CHA. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Então, para a gente ser competente na nossa profissão, a gente tem que ter conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é eu sei sobre aquele assunto. Eu adquiri esse saber através de estudos, cursos, faculdade, pós-graduação, leituras, aprendizagem também de pessoas me ensinando. Então, é o que eu sei. A habilidade é o que eu sei fazer. Tá? Eu adquiro isso através da minha experiência em fazer aquele trabalho, da observação de outras pessoas e da minha prática. E a atitude é eu querer fazer, eu gostar do que eu faço, eu gostar de estar fazendo aquilo, e eu querer fazer. Então, vamos a um exemplo prático. Aprender a dirigir. Para você aprender a dirigir, você tem que ter um conhecimento teórico da sinalização, das engrenagens do carro. Você tem que saber o treino prático, aprender a sua habilidade e praticar. E tem que ter a atitude de querer dirigir. Tem gente que entra na escola de motorista, aprende, faz todas as provas, consegue passar no teste prático, mas aí, na verdade, na hora que pega o carro para dirigir, começa a dar medo, acha que fica muito estressado, não é bem aquilo que ela gostaria, então acaba não dirigindo. Então, acabou que adquiriu conhecimento, habilidade um pouco, porque a habilidade, quanto mais a gente pratica, melhor fica. Eu já falava isso para minha filha desde pequena. Quanto mais se pratica, melhor fica. Então, a habilidade é isso. E a atitude é você querer fazer. Você ter a motivação para fazer. Um outro exemplo, tocar piano. Um instrumento qualquer. Você vai aprender as notas musicais, o ritmo, a pauta, enfim, toda a teoria musical. Você vai treinar. Se for um piano, vai treinar. Se for uma flauta, na flauta, enfim, você vai treinar. Então, vai aprender a habilidade, a manejar de uma forma prática. E a atitude de gostar, de querer tocar piano, ou tocar qualquer outro instrumento, uma flauta, uma gaita, um violão, um violoncelo, enfim, qualquer coisa. Então, para essa pessoa ser competente naquela tarefa que ela faz, é preciso ter esses 3 aspectos. Tá? Bom, uma coisa que a gente fala muito na prática, aquele funcionário é muito competente. Por que ele é competente? Porque ele atinge resultados. Ele é uma pessoa proativa, ele tem uma série de qualificações, de qualidades, e ele atinge os resultados esperados, ele se sai bem nos desafios. Na verdade, ele encontra soluções ao invés de só detectar problemas. Problemas faz parte, Todo trabalho vai ter sempre o seu estresse, um problema aqui, um problema ali, mas a questão de quando a gente detecta alguma coisa que não está dando certo, um problema, a gente tem que buscar essa solução. Não adianta ficar, isso não está dando certo, que coisa, reclamando, tem que buscar a solução. Então, a proatividade de um profissional considerado competente é isso, é aquele que é um solucionador, é aquela pessoa resolutiva, que ele entra e resolve. Pensa, quando vai falar, por exemplo, com o seu gestor, não vai falar,
gestor, nós temos um problema. Não, gestor, nós temos um problema, mas eu pensei em algumas soluções. Né? Então, a gente pode estar pensando nisso. O que você acha? Então, isso é a proatividade. Se a gente for pensar um pouco assim nos profissionais do passado, os cargos eram fixos, a pessoa tinha aquelas funções bem delineadas, só que hoje não é assim, há muito tempo que já não é assim. Hoje, né, com a velocidade da mudança, da tecnologia, de novos conhecimentos, essas funções são múltiplas, estão sempre sendo agregadas. Por exemplo, se a gente for uma coisa simples, né? Um bom médico no passado é aquele que sabia muito a medicina, era conhecedor profundo da sua especialidade. Hoje, o bom médico ele tem que saber tecnologia, ele tem que saber interpretar aqueles exames todos que são novos, né? De novas tecnologias. Então, não adianta falar, eu não gosto de tecnologia, tem que gostar, porque qualquer profissão vai estar inserida a tecnologia. Tem que saber manejar, aprender e buscar, né, maior conhecimento. Um outro aspecto é que algumas empresas têm muito clara a questão do que seja competência para elas. Então, algumas têm até bem definidas essas competências, algumas definem competências de liderança, que normalmente incluem alguns aspectos de como a pessoa faz a gestão das pessoas, se ela dá feedback, se ela desenvolve a sua equipe, se ela está atenta aos desenvolvimentos de cada uma da sua equipe, se ela atinge os resultados. Então, se ela tem planejamento e organização, se ela tem uma visão de negócio, normalmente essas e outras, né, dependendo das organizações, essas são as competências da gestão, da liderança. Tem outras competências que são competências técnicas, é o conhecimento técnico para estar exercendo aquela função. E tem as competências que a gente chama de competências comportamentais. E, em muitos casos, quando se vai fazer uma seleção de pessoas na empresa, os psicólogos ou os responsáveis pelas entrevistas de seleção e pelas dinâmicas, eles observam muito essas questões da competência comportamental. Por quê? Como a gente viu anteriormente, né? A competência. Você pode ter conhecimento, tá? Você pode ter habilidade, saber fazer aquilo. Mas será que você tem aquela atitude, aquela junção de várias competências comportamentais, que é o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de se motivar, o seu modo de trabalho em equipe? Será que você é uma pessoa que coopera com as outras pessoas, é uma pessoa prestativa, sabe ser resiliente? O que é resiliência? Resiliência é você, em um estado de estresse ou de dificuldade, de muito problema, você não se abater, vai e levanta. É igual fazer uma limonada de um limão. Pegou uma limonada, uma coisa azeda, transforma aquilo, um limão transforma numa limonada. Eu me lembro muito, quando eu era pequena, tinha um boneco que a maioria de vocês não deve conhecer, mas que a gente chamava de João Teimoso. Dava um soquinho, ele caía no chão e voltava. Caía no chão e voltava. E resiliência é exatamente isso, essa imagem desse João Teimoso. Ele não se abate facilmente, ele cai e levanta. Né? Então é a questão nas diversidades nas adversidades, né, que a gente passa na vida na empresa, cair e levantar. Ter a motivação para levantar. Então, hoje em dia também se observa muito essa questão da proatividade, da resiliência, do agir certo, com foco, porque agir não é a pessoa ser, como é que eu vou dizer, uma pessoa que é agitada. Ser agitada, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo mil coisas, não é ser agitada, é saber agir. Então, tem pessoas que às vezes dão aquela impressão na organização, que dão conta de muita coisa, estão fazendo muita coisa, estão sempre correndo, mas o que entregam? Tá? Vamos espremer. Então, o agir é agir com foco, estabelecer prioridades, saber se planejar, se organizar, é você ser flexível em algumas situações, é você ter inteligência emocional e social,
né? Então a inteligência emocional é um autoconhecimento, é você estar se motivando, é você saber se controlar em situações de estresse, controlar os seus impulsos de raiva. E a inteligência social, você analisar o contexto daquele ambiente. Então, rapidamente você observar os sinais não ditos. O que aquele ambiente está me dizendo? Como é que eu posso estar me comportando aqui? Isso é inteligência emocional, social, tá? Analisar o ambiente de uma forma rápida. Então, a gente tem várias competências comportamentais que algumas empresas, as mais modernas, elas têm isso muito bem estabelecido e passam para os seus funcionários. Isso faz parte do processo cultural da organização. Agora, tem muitas organizações que não são tão assim modernas e que sabem, lidam com essas competências, mas às vezes de uma forma não dita. E que a pessoa, quando entra na organização, ela vai acabar descobrindo aos poucos, na medida do convívio, do que ela recebe, né, de orientação, de feedback, de como as pessoas se comportam, de o que é cobrado, como é cobrado, ela vai observando que competências são valorizadas naquela organização. E aí passa a se comportar como tal, né? Porque para a gente sobreviver na organização, fazer a diferença, a gente tem que estar aculturado com o que aquela organização valoriza, né? Com a visão, missão, os valores, a cultura, etc. As metas, conhecer bem a organização. Então, isso tudo são aspectos importantes para a nossa competência. Agora, tem alguns profissionais também, nem sempre nas primeiras empresas que a gente entra, a gente se adapta. Às vezes não consegue ter uma boa adaptação, um bom relacionamento com uma liderança, enfim, mas isso não é para desanimar, é porque de repente, naquela organização não foi a vez, né, que você não foi exatamente o que seria o mais promissor para você, o mais adequado, onde você poderia estar desempenhando a sua máxima potencialidade, sua máxima competência. E aí a gente lembra, por exemplo, tem dois exemplos que eu gosto muito, né? Um é o do Walt Disney, que ele foi demitido de um jornal, deixa eu ver aqui o nome, jornal Kansas City Star. Ele foi demitido porque, pasmem, ele não era um profissional criativo. Tá? Ele não era um profissional criativo e nem de boas ideias. E ele, né, fez essa organização maravilhosa que foi além do tempo dele, que foi ao Disney. Que coisa bonita, né? Um outro profissional, uma outra pessoa assim, brilhante, isso não é nem mais competente, é um gênio, é brilhante, que eu admiro também muito e me inspiro. Assim, inspiro pela motivação dele, né, pela determinação. Foi Thomas Edison. O Thomas Edison, ele foi, né, o inventor da lâmpada incandescente, depois de fazer mais de 1000 tentativas para que essa lâmpada acendesse. Ele não desistiu, apesar de todos os infortúnios, das dificuldades, ele conseguiu e fez esse invento. E outros, né, outros também da câmera de filmagem, enfim. E outros, tem muitas invenções que ele fez. Mas o que é mais assim, curioso é que quando ele era estudante, pequeno, uma criança, ele foi expulso da escola. Ele foi expulso da escola porque o seu professor achava que ele não era um aluno inteligente, que ele não aprendia, que ele era um aluno que atrapalhava a aula. Por quê? Porque ele não fazia os exercícios, e era um aluno que atrapalhava a aula porque ele fazia muitas perguntas. Né? Um cientista, ele se tornou um cientista maravilhoso. E o cientista é o quê? Um curioso nato, ele é um curioso nato. E foi, nos primeiros trabalhos que ele teve, ele foi demitido, até que ele se dedicou mesmo a essa
essa coisa que ele tinha, esse talento, né, de buscar coisas novas, de aprender por si só, enfim, e foi descobrindo, né, fazendo tantas invenções aí que são tão importantes para a nossa vida. Então, às vezes, a gente está não está enxergando os nossos talentos, ou não está acreditando. E às vezes a gente está no local errado. Então, para a gente fechar essas dicas, né, esse papo, na verdade, essas reflexões que a gente está fazendo aqui, a primeira coisa, sempre acredite em você. Procure aquela empresa que realmente tem a ver com você, tá? Com os seus valores, e que você possa crescer. E seja uma pessoa também que esteja sempre disposto ou disposta, né? Uma pessoa disposta a aprender, a se desenvolver. Porque essa é uma habilidade, uma competência que a gente precisa ter por toda a vida. Porque na hora que a gente para de aprender, a gente estaciona. E o mundo não estaciona. Então, independente da idade que você tiver, seja novo, maduro, ou mais maduro, né, fase mais avançada, como a minha, a gente não pode parar de aprender. Né? Tem que estar sempre desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo. Não só para ser competente, um profissional competente para as empresas, mas você ser competente na sua vida. Você ser competente para você. Ok? Então, até a próxima. Uma boa semana para vocês. Tudo de bom. Espero que tenham gostado. Beijo.